Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Se estiverem ouvindo, por gentileza, peço que deem um ok no chat. Perfeito, já recebemos os primeiros oks. Estamos ao vivo. Bom, pessoal, chegamos ao 5º Diálogos com Gestores, boas práticas no enfrentamento da Covid-19. Já são mais de 90 dias de trabalho intenso em um cenário incerto, com muitas mudanças e emoções variadas à flor da pele. Nesse caminho repleto de altos e baixos, é importante que a gente prossiga, mas também que nos atentemos às nossas necessidades e às necessidades de quem está à nossa volta. E é sobre isso que a gente vai dialogar hoje. A Dulce Pereira de Brito, que é a nossa coordenadora da saúde populacional, responsável pelos programas de promoção da saúde, bem-estar e saúde mental do Einstein, vai trazer a sua experiência, reflexões sobre a dor de quem cuida. Dias Luz é sócio da Humanitar e aluno da turma 17 do MBA Einstein e vai partilhar sobre a gestão de relações de saúde na pandemia, propósito, adequação de cargos, intercâmbio de profissionais. E a Aline Ribeiro hoje vai moderar o diálogo. A Aline é a aluna do MBA da turma 16, ela vai moderar o diálogo e também partilhar sobre a saúde mental em meio à crise, trazendo experiência do trabalho em campo, com missões humanitárias, para manter a sanidade no caos. Agradeço a participação de todos, em especial dos nossos convidados de hoje. E a vocês que estão nos assistindo, agradecemos a presença e a participação. É muito especial que você esteja aqui. Fique à vontade para mandar suas participações, perguntas e reflexões. Aline, seja mais uma vez bem-vinda ao Diálogos. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos aí em casa, onde vocês estiverem, que escolheram aqui, dentre tantas lives, né, a nossa. Imensa gratidão. Então, pessoal, hoje vamos falar aí de vários temas, mas em principal a pessoa, né, o profissional da saúde. E a nossa intenção aqui hoje é ter uma conversa mais aberta, mais perguntas, mais respostas. E eu já queria começar aqui colocando as perguntas na mesa e, aos poucos, eu vou verificando aqui as questões que vocês vão postando no Q&A, aqui embaixo no link, e vou lidando aqui também com os participantes, colocando as perguntas e a gente vai interagindo live. Vamos ver o que vai sair disso. Primeira pergunta, eu queria começar aqui com a Dulce. E a gente indo um pouco para o viés prático que tanto interessa a tantas pessoas, né? Quase que um líder de audiência, visto tantas informações aí sobre o Covid. Então, acho que a primeira pergunta seria: como os profissionais da saúde lidam com as incertezas quanto ao tratamento do Covid? Assim, qual a sua experiência prática, Dulce? O microfone, Dulce. Foi. Acho que esse é um clássico das lives, né? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Puxa vida, né? A gente fala, você está me perguntando sobre tratamento, sobre incerteza, né? Eu acho que um grande desafio para o profissional da saúde realmente é não saber como, é não saber o quê. Né? Como fazer, o que fazer. A gente, enfim, é treinado para fazer uma saúde baseada em evidências e diante desse desafio absurdo, né, que é essa pandemia, isso tira a gente da nossa zona de conforto e nos deixa realmente muito incomodados, no mínimo, olha, dependendo da situação, perturbados, por a gente não saber exatamente qual é o melhor tratamento para o nosso doente, qual é a melhor opção terapêutica. Some-se a isso, eu acho que o barulho e o ruído que foi feito na nossa sociedade, no Brasil, sobre opções terapêuticas, sendo discutidas não dentro do ambiente hospitalar, não dentro das universidades, mas dentro quase que um fla-flu, né? Dentro da população, eu acho que isso só piorou, né? Só fez a gente ficar mais incomodado, mais inseguro. Mas, enfim, o que nos devolve assim para o centro é fazer aquilo que está baseado em evidências. São poucas as evidências e são nelas que a gente se segura.
para entregar com segurança aquilo que pode trazer benefício demonstrado. Ótimo. Eu acho que caracteriza a primeira boa prática, né? Seguir aquilo que já está protocolado, seguir aquilo que está no papel, as tais certezas, né? Em grandes momentos de incertezas, focar nas certezas, eu acho que é um dos tiros mais certos. Inclusive, dentro da minha prática também de experiência em campo, eu brincava muito, né, com as minhas equipes, falava, a gente tem que ter no mínimo o mínimo de informação possível, ou seja, as informações mais necessárias, e o máximo de informações possíveis e o mínimo de certeza. E o mínimo de certeza sendo sempre uma única, nem que seja uma única certeza, né, por dia. E nem que essa certeza seja em permanência, ou seja, o que a gente pensa hoje, tenho certeza que vai mudar amanhã, que seja, mas a confirmação da certeza do protocolo, isso que você falou, né, estar ligado em alguma coisa que já seja clínico, é uma ótima boa prática. Rodrigo, desculpa, Dulce. Não, eu acho que é isso, né? Na incerteza, a gente se apoiar, né, naquilo que é farmacologicamente demonstrado, na ventilação mecânica, na modalidade de ventilação mecânica, que também tem benefícios demonstrados, mas no cuidado, né? No cuidado, que eu acho que às vezes a gente fica tão focado se é cloroquina ou se é o que é Josefina, né? Que a gente acaba se esquecendo dos princípios básicos, né? De não causar malefício, né? De cuidar de uma forma humanitária, sabe? São, às vezes, princípios tão básicos que acabam faltando em nome de algo que, sabe, politizar a saúde, né? Muito bem colocado, Dulce. Rodrigo, você quer comentar alguma coisa sobre as incertezas aqui, lidar com as incertezas, algum viés técnico na sua área? O áudio, Rodrigo. Eu posso comentar, mas eu queria comentar junto com a próxima pergunta, que eu acho que eu consigo fazer uma ponte legal. Desculpa. Sim. A próxima pergunta é, na prática, dentro desse ambiente de esforços convencionais, o que mais tem funcionado na gestão para vocês, né? Manterem a qualidade do trabalho? Para deixar um pouco o pessoal situado, boa noite, primeiramente, né? Fui convidado aqui para colocar um pouco a experiência de vários colegas médicos que estão indo para o Norte e Nordeste nessa pandemia, né? Estamos falando aí mais de 300 profissionais que foram para lá, fora enfermeiros e técnicos de enfermagem. Olha, o que tem funcionado, a gente sempre diz que as coisas mais simples são as mais importantes, né? É sempre o diálogo e toda a organização, desde o momento que o profissional sai daqui de São Paulo e ele vai encontrar um ambiente completamente diferente, seja para as 10, 12 praças aí que eles estão hoje, né? Então, se ele já vai de uma forma desorganizada para lá, ele já chega um pouco mais estressado, com razão, até pelo próprio estresse que já é gerado pela pandemia, pelas incertezas que a própria doutora Dulce colocou agora, de nem tratamento tá sedimentado, né? Apesar da medicina baseada em evidências estar correndo em cima disso, mas a gente não tem tempo, urge, né? E esses colegas chegando com uma organização de logística, de hotel, de avião, que dá um certo trabalho, mas que acaba sendo muito importante para que eles cheguem bem para trabalhar, isso é o primeiro ponto, é o começo. O segundo ponto é in loco. Então, imagine vocês que chegam os colegas lá, assim como tivemos vários problemas aqui em São Paulo, mas você sai do seu habitat com aquela loucura, né? Então, hospitais, sejam privados, sejam mantidos por organizações, onde eles estão indo, e você tem que acertar tudo num espaço de tempo muito curto. E geralmente as jornadas são longas, você não vai lá fazer, nessa época de pandemia, você não consegue colocar todos esses profissionais para trabalhar com uma carga horária adequada. Infelizmente, fugiu de tudo que era o comum, né? E o que a gente tem feito, tem dado bastante resultado para concluir essa pergunta, é você deixar não só no ambiente de trabalho de uma forma mais adequada possível, tanto com os colegas que lá já trabalhavam, como principalmente fora desse horário de trabalho. Ou seja, nas 12 horas depois do plantão ou nos dias de folga, são feitas reuniões direto nos hotéis, tudo, lógico, seguindo as diretrizes aí para não ter infecção, mas
Isso tem sido muito importante, onde eles podem não só dividir os anseios deles, como eles podem criar protocolos, discutir o que a medicina baseada em evidência está fazendo, está fazendo outro link com o que a doutora Dulce disse. E eu acho que a única forma disso funcionar é esse começo, meio e fim e pós também. Inclusive, para quando eles retornam para cá, as reuniões que são feitas aqui, o pessoal da empresa faz via Zoom, tudo, para eles cada vez melhorarem mais, por esse espaço de tempo curto que tivemos que todos ir para lá, né? Já começa a se criar um padrão, né? Mas se não fizer assim, sem tiver essa sinergia e ter esse acompanhamento fora plantão, organização pós, para que depois retorne, fica muito difícil, sim, manter alguma linha produtiva aí. Só complementando, né? Nessa linha aí que a gente está falando dessa avalanche de notícias, avalanche de informação, né? Que a OMS chama até de infodemia, né? Em que são produzidas não só as fake news, essas eu nem vou até tirar da jogada, né? Mesmo, eu estou falando mesmo de avalanche, dilúvio de informações produzidas tecnicamente, inclusive, isso causa uma grande angústia para o profissional da saúde, para o tomador de decisão lá na beira do leito, né? Então, é muito comum que as equipes médicas, inclusive, não só dos intensivistas e emergencistas, mas também o pessoal que está dando suporte técnico aí das moléstias infecciosas, da infecto, se sentem absolutamente estressados e absolutamente sobrecarregados por não ter tempo de dar conta de ler tudo que é produzido e, a partir desta leitura crítica, eles poderem tomar decisões e darem diretrizes para a gente. Então, no nosso meio, no Einstein, o que foi feito até para minimizar isso, né? Criou-se um grupo de médicos que foram alocados de suas áreas que estavam com menos volume por conta da pandemia, e esse grupo de médicos foi alocado especificamente para fazer uma revisão da literatura. Então, eles faziam uma curadoria realmente desse dilúvio de informação, e eles rastreavam, eles depuravam aquilo que tinha mais embasamento e facilitavam traziam essa informação mais facilitada para os tomadores de decisão, né? Assistenciais, médicos e não médicos. Isso por si só já aliviou bastante também, que é uma coisa que a gente super recomenda. Ótimo. Queria entrar nesse gancho, porque seria a próxima pergunta, exatamente da infodemia, Dulce. Como coexistir com esse excesso de informação e a qualidade da informação dentro do cenário atual, que é o que você falou. Mas talvez focando agora na resposta nas práticas anti-infodemia, né? No que é news, com o contrário do que é o noise, né? Que é o fake ou não fake. Exato, exato. É uma doidura. Eu acho que a gente está vivendo aí essa revolução, né? 4.0, a informação numa velocidade quase que competindo com a velocidade da luz. Então, tudo está na nossa mão, tudo está ao alcance dos nossos olhos, das nossas mãos, e a gente acaba sendo intoxicado por tudo isso, né? Eu costumo dizer que o consumo da informação ele tem que ser tão dosado quanto o consumo da alimentação. Da mesma maneira que a gente tem que, né, saber a fonte, de onde vem aquele alimento que eu consumo, eu também tenho que saber qual é a fonte daquela informação que eu vou consumir. E eu tenho que dosar também, né? Eu não posso consumir pouco, né, porque eu fico subnutrido ou mal informado, mas também não posso consumir em excesso, porque isso também, né, vai ser uma overdose. A OMS, ela fez alguns guias manuais de como os profissionais da saúde, da linha de frente, eles podem proteger a sua saúde mental. E uma das recomendações é limite o seu tempo de exposição à informação, mesmo de qualidade. Tá? Então, eles recomendam 1 ou 2 vezes por dia para acessar essa informação, para você ficar bem informado, bem alimentado, né? Mas sem excessos. E quanto às fake news, eu acho que, sei lá, gente, a recomendação é, de novo, veja a fonte. Veja a fonte de onde isso vem. Você não vai consumir um peixe vindo de um, sei lá, de um lugar que você não sabe de onde é, né?
Então, e não repassar e focar naquilo que tem evidência, a melhor evidência que houver. Tá? Pode não ser um trial, um ensaio clínico randomizado de maior poder estatístico, mas vamos focar naquilo, nas recomendações das grandes instituições, da OMS, eu ia dizer do Ministério da Saúde, mas enfim, da OMS, né? De alguns lugares brasileiras, e não vamos consumir alimentos cuja fonte desconhecemos e de baixa qualidade. Eu acho que o mesmo para a informação. Muito bem colocado. E quando a gente cria um certo recuo, nem que seja profissional, pessoal mesmo, são coisas muito básicas, né? Assim, quando a gente para ver a informação, assim, papai já dizia, mamãe já dizia, não passe tanto tempo em frente à televisão. E cá estamos, né, não controlando e consumindo cada vez mais. Enfim. Rodrigo, você queria complementar? Rodrigo, o áudio. Ele vem automático aqui, desculpa. O que é importante, não só das fake news e da medicina baseada em evidência, o que eu ainda queria complementar, mesmo que a Dulce falou, é essa parte, é importante você, como tudo agora é informação, então tem gente que trabalha em casa, tem gente que trabalha nos hospitais, e os hospitais é em casa. Ficou muito complicado, porque a gente, parece, a sensação, eu não sei se é de vocês, que a gente tem trabalhado mais na pandemia do que quando não tinha. Parece que você está ligado 24 horas por dia, né? Então, você vai para o hospital, sai do hospital, chega, aí você vê o que aconteceu. Aí te liga todo mundo que não era para ter uma reunião presencial, mas uma parte é presencial, outra não pode. Parece que você fica doido. Então, quando ela diz, olha, pegue 1 ou 2 vezes por dia para você acessar isso, é muito difícil seguir essa recomendação, mas se pudesse ser seguida, realmente seria, pelo menos ia dar um tempo. E o limiar de todo mundo acaba baixando muito, né? Por estresse, principalmente o profissional de saúde, seja ele no trabalhar no Nordeste, seja ele trabalhando aqui em São Paulo, seja ele não sendo intensivista e tendo que atuar numa UTI, ou seja ele paciente, ou seja você é médico, mas é parente de paciente, vira tudo uma coisa só. Então, se a gente não achar alguma forma que a gente vai aprender, até a gente, sabe, às vezes desacelerar um pouquinho, a tendência é que todo mundo fique cada vez, né, mais atabalhoado aí nessa parte mental. Porque eu acho que a gente tem trabalhado muito mais, com certeza. Não, com certeza. E aí eu lembro um pouco do Bauman, né, do mundo líquido. A gente perdeu os limites, né? O que é a nossa casa, o que é o nosso trabalho, o que é a escola. Eu brinco, né? Principalmente quem tem criança em casa agora, que está tendo aula em casa, tudo invadiu a sua casa sem pedir licença. O trabalho, a escola da criança, a academia. Então, realmente, a gente, precisa ter, eu acho que um nível de autoconsciência e de autocuidado mesmo, para você se impor limite e saber dar limite para os outros. Esse outro pode ser o seu chefe, pode ser o seu colega, é muito difícil, né? E acho que a gente está comentando aqui sobre excesso de informação e eu queria trazer o contrário disso, que é a falta de informação. Mas aí a falta de informação que nós, profissionais de saúde, às vezes temos, com algumas coisas que são muito simples, mas que nos ajudam a ficar melhores, né? Você quer ver uma coisa que eu sinto falta de informação? Principalmente numa epidemia como essa, que quando o indivíduo vai para dentro do hospital, e sobretudo quando vai para dentro de uma UTI, né, disse que de cada 5 saem 3, eu acho que falta treinamento para a gente, por exemplo, em cuidados paliativos. Falta treinamento para a gente em, sabe, como lidar com a finitude, como lidar com a morte, como é que eu faço? A gente tem depoimentos de muita dor, muito sofrimento dos profissionais de saúde, por exemplo, na hora em que vai entubar um paciente, que ele está em franca angústia respiratória, e ele
pede para falar com a família, né? Não tem esse dado que aqui no Brasil, em média, de cada 2 que intubam, apenas 1 vai sobreviver, né? Esse momento, assim, pré-tubo, que a gente liga para a família, coloca o paciente numa videochamada ali, muitas vezes realmente em franca angústia respiratória para falar com a família. Eu tenho visto isso principalmente no serviço público, né, no HC, assim, residentes médicos, assim, enfermeiros chorando copiosamente. Às vezes, o paciente pede, não consegue fazer esse contato com a família, pede para a enfermeira, para a fisioterapeuta, para quem estiver do lado, escreve tal coisa para a minha família, entrega esse bilhete para eles, isso antes de ser dado. Gente, como é que a gente lida com esta informação? Como é que a gente lida com esta dor, que é uma dor do outro, mas para o qual eu não estou muito treinada para lidar com isso, né? Porque na nossa cultura cristã, judaica, talvez a gente meio que se esquive desses momentos, né? Da dor, do sofrimento, da morte. Pode parecer absurdo. Fala, mas como? Vocês são médicos, né? Como é que vocês não lidam com a maioria dos profissionais de saúde escolheram isso para salvar vidas, né? Então, eu acho que tem tantos gaps de informação que nós temos, esse é um deles. Não é só treinar a lidar com o ventilador mecânico ou com esse ou aquele protocolo de tratamento, né, gente? Mas é como que eu lido com a finitude. Como que eu lido com o luto antecipado de uma família que se despede quando a pessoa entra na UTI? Como é que eu volto para casa? E como é que eu me regenero no dia seguinte para continuar? Né? Há mais de 100 dias, né? Nós estamos assim. Eu brinco que 100 dias é o tempo de gestação de um leão. Quantos e quantos a gente já não gestou, né? É 1 por dia, na verdade. Sim, eu queria pegar o gancho aí desse autocuidado e das práticas aí pouco faladas e entrar um pouco aí na área da saúde mental, um termo que muito se ouve e muito pouco se estuda sobre. Não só pela falta aí de artigos, de que tantos têm tantas outras matérias, né? Mas, enfim, se faz cada vez mais necessário, né? Eu falo muito nas equipes que eu lidero que a saúde mental pode ser vista de uma forma muito básica, que deveria ser vista como um aprendizado contínuo. A saúde mental ainda é muito estigmatizada, né? O autocuidado, olhar para si mesmo, que tem a ver até com a pergunta aqui que fizeram, a primeira pergunta de como... Licença, pessoal. Sim, não tenho a pessoa que perguntou, mas como as organizações podem ajudar a diminuir o preconceito com a procura de ajuda de psicólogos e psiquiatras. Saúde mental não é só auxílio. Assim, quanto a gente, uma coisa que a gente não fazia antes, hoje em dia não se concebe viver sem fazer, e quanto mais a gente pratica, mais experiência a gente tem. Então, assim, também é um aprendizado contínuo, né? Trabalha muito com as razões e as crenças individuais coletivas. E a minha piada sobre o tema é There's no time like the present, né? Nenhum tempo melhor como agora. Assim como qualquer atividade física. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais prática, maior eficácia. E se não tem prática nesse músculo, é difícil ser desenvolvido. Então, voltando para essa pergunta aqui que fizeram no Q&A, muito obrigada. Como a gente pode desestigmatizar, né, o auxílio psicológico? Eu acho que, da minha prática e experiência de campo, uma das coisas mais eficientes e eficazes ao mesmo tempo é a liderança, por exemplo, o role model. Sempre que eu tinha um líder ou um gestor de missão, a cabeça da missão, né, que dava mais atenção à saúde mental, e não só dava mais atenção, mas mostrava o exemplo em fazendo o auxílio psicológico e colocando um psicólogo numa missão, em sentando depois das reuniões com cada um para debriefar, nem que seja 5 minutos. A gente não tem tempo, né, em tempos de incertezas, mas 5 minutos fazem toda a diferença para sentar o one-on-one e falar, e aí, o que você está fazendo fora desse aspecto aqui do que a gente está tratando? Como está a sua respiração? Sabe? Mostrar cuidado, né? Grande parte do que a gente fala também na inteligência emocional, né? Mostrar empatia, mostrar o autorreconhecimento e cuidado. Mas essa é só um pouco da minha experiência. Eu queria que vocês dividissem também um pouco da de vocês. Vai aí, Rodrigo.
Agora está aqui ligado o microfone. Não, eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu acho que não é só... Existe esse estigma, assim, entre precisamos de ajuda psiquiátrico ou psicológico para quem está trabalhando, como se alguém tivesse com algum problema. Todo mundo está com um problema, 100%. Né? Não são 10, 15, 20, 30, 40. É claro que a ajuda desses profissionais ajuda muito, e sim, em alguns casos elas são mandatórias, né? Mas quando todos nós estamos aí enfrentando essa pandemia, seja aqui em São Paulo, seja fora, seja no hospital, seja em casa, acho que como uma sociedade mesmo, né? Eu acho que a principal ajuda psicológica é todo mundo conversar e respeitar cada vez mais o limiar dos outros, né? Que está ficando cada vez menor. Então, acaba virando com uma rede isso, né? Isso tem que ser feito de uma forma que vire automática, né? Claro, se precisar, sim, ter consultas com psiquiatras, ter consultas com psicólogos, isso vai ajudar com certeza. Mas a velocidade foi tão grande das transformações, né, que a gente tem isso agora, que isso não dá para esperar se criar um fluxo para que, olha, como é que você está se sentindo aí no HC, por exemplo? Cara, tá péssimo. Até os intensivistas, eles não estão acostumados a ter tantas mortes. A técnica de enfermagem, a enfermeira, o escriturário, o recepcionista do hospital, mudou para todo mundo, para quem trabalha e para quem tá sendo assistido, né? Seja como familiar ou como paciente. Então, para completar isso daí, eu acho esse estigma eu acho que já foi quebrado. Eu acho que todo mundo já demonstrou um pouco de a sua vulnerabilidade, né? Quem não demonstrou em 100 dias de pandemia, esse tem que ir mais rápido procurar uma ajuda, porque tá todo mundo meio Rodrigo, assim. Rodrigo, você sabe que quando a gente faz missões assim de longa duração e quando acontece alguma catástrofe assim no meio que é inesperada, a missão por si já é inesperada, mas quando acontece alguma coisa, sei lá, a gente tem que entrar em confinamento, ninguém sai mais e ninguém entra mais e, enfim, coisas extremamente inesperadas, vai pro porão, tá em um bombardeio, o que seja, é sempre esse cara que tá o certo, o seguro, que acaba saindo numa maca. E assim, e se ele não sair na maca, a equipe inteira expulsa o cara, porque a equipe inteira não consegue lidar com a pedra, que é essa liderança que a gente chama um pouco de antiga, né? Essa gestão de liderança de que eu, para ser líder, eu não tenho que mostrar minha vulnerabilidade nem meu sofrimento. E é engraçado isso. Eu queria... Sim, Dulce, por favor. Não, eu acho que, claro, é tão importante falar na questão do preconceito, né, contra a saúde mental. Eu acho que, inclusive, acho que as pessoas têm mais preconceito porque elas estão olhando para a doença mental e não exatamente para a saúde mental, né? Que são duas coisas que às vezes são confundidas, inclusive, né? Eu acho que a gente vai... O que o Einstein falava, né? Lembra, ele dizia que é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Então, esse é um preconceito histórico. A gente, em algum momento, contaram para a gente que daqui para cima, que a cabeça é separada do corpo, né? Então, a gente, como diz a Raquel, que é a minha gerente, ela fala, né? Quando uma pessoa quebra o braço ou a perna, todo mundo auxilia, né? Nossa, deixa eu te ajudar, senta aqui. Se a pessoa diz que tem um problema de saúde mental, todo mundo foge, né? Inclusive, a OMS tem várias campanhas tentando desmistificar. Uma das perguntas de um questionário que a gente até pretende traduzir, ele pergunta para as pessoas: se você soubesse que o seu médico ele tem depressão, mas uma depressão bem controlada, você passaria com ele? Você escolheria esse para ser o seu médico? A resposta da maioria das pessoas, eu acho que vocês preveem, né? Eu não, né? Então, há muito preconceito de quem é de fora e preconceito de nós, que temos preconceitos com os nossos colegas que podem estar afetados de alguma maneira pela saúde mental. Mas agora, essa pandemia, ela chegou como um raio na nossa cabeça para falar, galera, é o seguinte, vamos normalizar isso, isto é da existência humana, é normal ter medo, é normal ficar preocupado, ansioso, porque a ameaça é real. A ameaça é real, né? Assim, tem
a gente pegou alguns relatos médicos que foram publicados do New York Times, e um deles, o médico falava assim, quando você toca em algo que pode te matar, e você faz isso 25 vezes no plantão, isso é um pouco estressante, né? Assim, imagina, cuidar, estar em contato o tempo todo com pessoas portadoras ou suspeitas do Covid, vai deixar a gente estressado. A gente está vivendo um medo coletivo, que a literatura tem chamado de medo pandêmico. Isso é normal, é do ser humano. E olha, que bom que a gente tem medo, até para a gente poder tomar precaução, né? Para a gente não sair por aí sem máscara, fazendo coisas que algumas pessoas, numa síndrome de super-herói ou numa negação, acabam, né, se colocando em risco e colocando os demais também. Então, para resumir, eu acho que essa pandemia veio nos lembrar de que as emoções fazem parte da nossa vida, o medo é uma emoção primária, ele tem uma função na nossa vida, né? Acho que o diferencial é que a gente não pode transformar algo que deveria ter o tamanho de uma ervilha numa bola de neve. E como que a gente faz para fazer isso? Aí sim, mais para frente a gente pode contar como é que a gente está ajudando os profissionais a sair dessa zona vermelha aí do medo, né? Mas é isso. Eu acho que o preconceito passa para a educação. Educação. A gente, desde pequenininho, aprende, tem aula de educação física. A gente não tem aula de educação mental, emocional, habilidades socioemocionais. Eu acho que inteligência emocional, a gente sabe interpretar um eletrocardiograma, a gente sabe ler os gráficos, fazer análise crítica de textos super complexos, mas a gente não sabe lidar com o que a gente está sentindo. Educação. Esse é o caminho para mim. Não poderia concordar mais. E eu acho que grande parte também está na nossa percepção desses quadrados, né? Do que é o medo, do que é a ansiedade, dos significados por trás das palavras, depressão, e enfim. Eu gosto muito de contar essa piadinha interna que eu tenho de missões, que é todo mundo que chega para mim fala: ah, mas você faz tantas missões humanitárias e tal, você não tem medo, você é uma pessoa muito corajosa. E eu brinco, sempre rindo, né? Falando, olha, eu acho que coragem e medo não são coisas contrárias. Eu acho que a coragem é sim ter o medo, mas é a gestão controlada do medo, é usar esse medo de forma positiva. É isso assim mesmo. como a inteligência emocional. Você não é cair, levantar e aprender com o erro, é você trocar o erro e multiplicar o aprendizado. Eu acho, é só ressignificar a experiência. Eu queria, então, entrar para a parte interativa, pessoal, e queria fazer um quiz aqui, um poll. Bárbara, dá para você colocar? A gente vai colocar uma pergunta aqui, com 6 opções de resposta, múltipla escolha, e eu queria que vocês marcassem as 3 mais importantes. Eu acho que apareceu aí na tela de todo mundo. Sim. É rapidinho, pessoal, 1 minuto. A gente já deve estar calculando aí as respostas. É importante marcar as 3 opções mais importantes. E a proposta da múltipla escolha, né? 3 opções mais importantes, é que dentro do conceito de educação não existe só uma resposta. O que entra aqui não tem só um certo e um errado, né? Eu sempre brinco, tem sempre no mínimo 3 opiniões para cada coisa. E vamos lá. Não sei se vocês estão vendo as respostas aí na tela de vocês, mas
compartilhando aqui. A grande vencedora, o top one, é a inteligência emocional. E de duas uma, ou a nossa audiência é extremamente informada, ou o chute foi porque é falta de tempo. Não, tô brincando. Mas que bom saber aqui da inteligência emocional. 75% das respostas, 54 pessoas responderam que para estimular que o cuidado, para estimular que o profissional da saúde se abra para o cuidado, sendo esse autocuidado ou externo, sim, é a inteligência emocional. A segunda, o top two, né, a segunda mais votada, é as conexões intra-equipe. Somos seres humanos e acreditamos em relações, né? Essas relações podem fazer muito bem. E a terceira, quase que um páreo duro, né? Entre o auxílio psicológico, que a gente acabou de falar, né? E alimentar interesses, hobbies, que entra mais um pouco nessa seara do o que fazemos após o trabalho. A vida não é só o trabalho, né? E em gestão de pessoas, muito se fala sobre o work-life balance, o equilíbrio entre equilíbrio trabalho-vida. Uma das características dos skills, dos músculos de um líder mais procurado agora, né, nesses próximos anos, segundo aí o Fórum Econômico, é esse work-life balance. Queria saber se vocês gostariam de comentar, Dulce ou Rodrigo, complementar com alguma informação. Vai aí, Rodrigo. Assim, vamos lá. A gente acabou de falar que o auxílio psicológico ele acaba tendo que ser uma coisa que já venha a ser natural, apesar de terem os profissionais para a gente buscar. Eu colocaria, eu vou falar o que eu teria colocado, né? Que não apareceu para mim, é bullying aqui, você não deixa eu escrever. Então, eu colocaria inteligência emocional, conexões entre equipes, isso é fundamental. Eu vou até falar, vou voltar a botar a parte que me chamaram aqui para conversar, porque... E a terceira é colocar hobbies, eu já vou explicar por quê. Eu acho que essa parte de você ter essa conexão entre as pessoas, ela funciona muito. Por exemplo, tanto a Aline quanto fez durante muito tempo parte do Médicos Sem Fronteiras, pode falar aqui que eu sei, e a gente é autorizado, a gente também está trabalhando com eles, não temos problemas, tá tudo bem. E lá foi muito interessante, tem sido muito interessante como é que essas equipes trabalham entre elas. Você tem uma diferença de quando você trabalha com o mercado privado e com o mercado pro bono, sem fins lucrativos, etc. e tal, até pela diferença que os profissionais trabalham. Por que eu estou falando dessa conexão? Quando você chega num local e você começa de um diálogo do choque entre equipes que estão no local, que já trabalhavam lá, e vem equipe para ajudar, isso acaba sendo uma coisa muito interessante, porque é uma guerra fria, você não sabe se a bomba relógio vai explodir ou não. Tá todo mundo nervoso, né? Então, você está no meio de Roraima, você está, sei lá, no Ceará, ou você está aqui em São Paulo também, qualquer lugar. Mas eu estou usando esse exemplo porque a gente já conhece. Quando você consegue trabalhar dessa forma e você vence aquela primeira etapa de barreira, você já consegue chegar num patamar muito tranquilo. Então, você nessa interconexão, com certeza, o profissional de saúde, onde vai estar lá na enquete, vai estar muito melhor. Vai estar muito melhor o que está acontecendo, certo? Inteligência emocional, é óbvio que tem que ser, mas ela é muito subjetiva. Inteligência emocional não surte, escute os outros, ela pode ser uma série de coisas, né? Eu entendo, por isso que não é certo ou errado, depende muito do que se quis dizer com a pergunta. Mas é lógico que é muito importante. Como hobby também, eu acho que hobby, o que isso tem a ver? Isso tem muito a ver. A gente acabou de falar aqui que está todo mundo com o limiar lá embaixo. Se você tem um hobby, se você faz que nem a Dulce falou, faz só 2, 3 vezes por dia. A gente ainda está tentando chegar lá. Faltam 10 vezes mesmo, mas a gente vai chegar. Se você conseguir fazer isso, gente, fica muito melhor. E eu vou até provocar um pouco mais. Eu acho que nesses 100 dias, linkado a tudo isso que a gente falou, eu tenho visto uma transformação na relação médico-paciente. Que ela pode ser duradoura, ou só ser efêmera. Eu acredito que seja duradoura. Porque esse limiar, eu acho que tem aumentado do médico para o paciente. Porque, embora o médico ele está surtando, o que eu tenho visto, ele consegue... Surtando não, vai, tá, mas... Vamos lá. Mas ele consegue... Vamos usar o eufemismo aqui. Mas ele está conseguindo prestar mais atenção no paciente. A telemedicina, hoje... Não vai ter queixa do paciente que o médico não olha para o paciente. Era só o que me faltava. Ele fazia telemedicina e ficou olhando para cima. Então, pelo menos esse mal, a gente já está vencendo.
Então, muita coisa está sendo transformada na relação médico-paciente. E isso tem a ver com essas 3 coisas que a gente colocou na enquete. Não só o médico começar a olhar mais. Todo mundo teve experiência. Eu não costumo falar que eu sou médico quando eu vou, às vezes, no pronto-socorro, porque vou deixar ele mais nervoso. Eu não gosto. Fui muito mal atendido. Eu sabia que o cara sabia muita coisa. A Dulce falou, ver eletrocardiograma. Lógico que ele sabe ver, melhor que eu, se for o caso. Mas, ele não olhou para mim direito, me tratou. Depois que eu falei, cara, não é melhor fazer assim? Então, eu acho que vai ter essa transformação aí. E eu falei demais. Eu queria fazer o link dessas 3 respostas que eu daria. Fala, Dulce. Obrigada. Não, eu acho que é isso, não tem certo nem errado. Quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de bastante coisa aqui, né, Aline? Mas, especialmente, eu acho, vou fazer um recorte na coisa de você se conhecer, né? É você conhecer o que é conhecer as suas emoções, o que te tira do centro, reconhecer o que você está sentindo, nomear o que você está sentindo, o que é esse desconforto, gente, o que é essa insônia, o que é essa taquicardia, né? Então, reconhecer esses sinais de aviso que às vezes o nosso próprio corpo dá, ou os nossos pensamentos dão, né? Pensamentos intrusivos, como a gente fala, né? Que esses pensamentos que começam a invadir a nossa mente e começam, às vezes, nos culpar porque a gente deveria ser mais forte do que talvez a gente está conseguindo ser, porque a gente deveria fazer isto ou aquilo, né? Então, também a coisa da autorrecriminação. Então, eu acho que esse autoconhecimento nos ajuda a identificar quais são esses inimigos da nossa paz interior e, em conhecendo-os, em reconhecendo, quando a gente foi fisgado de alguma maneira por essas armadilhas, né, é a gente buscar como é que a gente faz para voltar para o nosso melhor, né? E acho que cada um vai ter a sua a receita. Não existe receita de bolo, né? Mas se eu não me conheço profundamente, não é simplesmente olhar no espelho, não. Sabe? Olhar para fora, né? Dizem que quando você olha para fora, você sonha. Quando você olha para dentro, você cresce, né? Então, é olhar-se, né? É ouvir-se. Ouvir o que é isso e tomar, talvez, as providências que pode ser, sim, buscar ajuda com um psicólogo, pode ser buscar ajuda conversando com um amigo, sabe? Pode ser fazer terapia, pode ser recorrer na sua igreja, na sua fé, pode ser estudar, eu não sei. E não acreditem em quem diz para vocês que é isso ou aquilo. Pode ser a somatória de tudo isso, pode ser nada disso. Fato é que eu vou, para terminar essa enorme fala minha aqui, eu vou usar uma coisa que a OMS recomendou para o profissional da saúde nessa pandemia. Ele falou que ia sintetizar em 3 dicas, vamos dizer assim. A primeira é calma. Calma. A segunda, esteja preparado. Porque isso aqui não é um sprint, isso é uma maratona. Tem 100 dias? Vai demorar mais. Calma, esteja preparado. E a terceira é conecte-se. Conecte-se com... Aí eu falo, conecte-se com os teus afetos, com aquelas pessoas que te fazem bem, que te dão segurança para você ser o que você é. Né? Desconecte-se, desplugue-se daquilo que te é tóxico e se plugue naquilo que te faz bem. Né? Sim. Ótimo. Muito bem colocado. Eu sei que tem muitos amiguinhos aqui, colegas do MBA, o pessoal que gosta de ler literatura sobre isso. Só queria recomendar, tem muito assunto aí sobre o que a Dulce falou dentro de agilidade emocional. Não só inteligência emocional. É bem bacana o tema e pontos bem práticos. Agilidade emocional, fica a dica. Da minha experiência, eu falo sempre que quanto maior a empatia emocional, menor a pressão interna na equipe. Menor a pressão interna significa menor estresse. E menor estresse em tempos de incerteza quer dizer maior autoconfiança e menos ansiedade. Ou seja, a probabilidade de diminuir
a falta de segurança, de confiabilidade, de fraquezas dentro da equipe e fora de si é muito menor. Eu queria... Sim, posso só pegar um gancho aí, Aline? Vai no gancho. Na coisa, você falou da empatia, né? Que, enfim, aí aquela coisa dos nossos neurônios espelho, né? Eu sinto com você, né? E aí eu faço um paralelo com o que acontece com o profissional da saúde, que tende a ser bastante empático, né? O que acontece quando eu começo a ver o sofrimento do outro, né? O que acontece quando eu começo a ver, eu ligo a TV e vejo que, sei lá, 50 mil brasileiros morreram e não sei quantos no meu plantão. Eu começo a sofrer demasiadamente às vezes, né? E aí eu vou para aquilo que eles chamam de fadiga empática, né? Ou fadiga de compaixão, dependendo do autor. Então, como tudo na vida, é a dose, é dosar, né? É ser super empático com o outro, entender o sofrimento do outro, estar com ele, né? Ajudá-lo, mas sem me super identificar, como se fala, né? Sem fazer as minhas malas e me mudar para dentro do sofrimento do outro. Conseguir estabelecer esse plano de clivagem, esse distanciamento mínimo para que eu consiga ajudar sem me prejudicar. Não sei se essa é a melhor palavra, mas é isso, né? É muito comum que o profissional de saúde vai para o burnout pela hiperidentificação com a dor do outro, né? Que a gente chama aí de fadiga empática. Sim. Eu queria puxar um pouco mais aqui para o lado da saúde do colaborador. Tem uma pergunta aqui do Antônio Imperiali, falando que nesta época, como fazemos para lidar com a saúde do colaborador, sendo que os colaboradores são pessoas de alto risco e contágio, né? E indo um pouco para o seu assunto, Dulce, existem muitos medos aqui nessa pandemia, e o que a gente acabou de falar, de inteligência emocional, de autocompaixão. Dentro desses medos da pandemia, a pergunta é, como os profissionais da saúde que estão na linha de frente fazem para conviver com o medo de se contaminar e, ao mesmo tempo, lidarem com outro medo, que é o medo que a sociedade tem de ser contaminada por esse próprio profissional da saúde. Legal. Rodrigo, quer ir? É você nessa aí, eu complemento a sua. Tá bom. Não, gente, é uma loucura, né? Porque ao mesmo tempo que nos aplaudem, e isso é muito importante, depois a gente vai falar sobre essa parte do honrar-me, né? Ao mesmo tempo que nos aplaudem, eu não sei se vocês sabem, teve um episódio de um ônibus de um hospital, né? Como é que chama isso? Esses coletivos, como chama? Que levam os profissionais de saúde, esqueci agora. Não sei. Sabe quando uma empresa tem um ônibus fretado? Obrigada, Antônio. Fretado. Sim, freta um ônibus, claro. É isso. Da mesma maneira que nos aplaudem, no início da pandemia, quando ainda existia muito medo, até talvez maior do que agora, apedrejaram um fretado com o nome do hospital, porque, sei lá por quê. E a gente tem histórias de profissionais de saúde que foram tirados de dentro do metrô ou do coletivo, porque estavam com alguma identificação de que eram profissionais de saúde, por medo. Eu quase que comparo isso àquela história da febre amarela, que o pessoal saiu matando os macacos e tal, assim, é uma coisa de um medo, uma ignorância, eu nem sei como dizer. Não é simples. A pergunta original é como é que a gente convive com isso, é isso que você me perguntou, Aline? Como os profissionais de saúde fazem exatamente para conviver com esse medo de contaminar e, ao mesmo tempo, esse medo imposto da sociedade, que ele deixa de ser o herói e passa a ser o vilão da história, uma ameaça, exato. Eu acho que existem coisas muito práticas e objetivas, operacionais. Sem IPI, gente, não rola. Não sei se vocês viram a pesquisa que foi feita pela GV, a FGV foi um dos consórcios dessa pesquisa, uma outra universidade de fora de São Paulo, que eu não me lembro qual era, mas do Rio de Janeiro. E o que eles mostraram? Que a grande maioria
dos profissionais de saúde, especialmente do Norte e Nordeste, mas não só, não tem a quantidade de EPI necessária, certo? Então, você tem EPI? Tenho. Mas, assim, se eu deveria trocar a minha máscara X vezes, sei lá, por dia, eu tenho para ficar com uma pelo dia todo, entre outras coisas assim. Então, tem medo que é real e tem coisas que não tem jeito, são operacionais e a gente tem que resolver. Se eu tenho falta de EPI, não vai, eu brinco que não vai ter meditação que vai resolver. A gente precisa, de alguma maneira, denunciar nos fóruns devidos e buscar resolver essa questão. Então, esse é o medo real. Agora, fora isso, gente, eu acho que, se possível, se puder, dentro daquela organização, ter um time que olhe para isso de forma estruturada, né? No caso do Einstein, a gente montou o Ouvide, que é uma iniciativa, aí, uma resposta institucional para dar apoio aos nossos colaboradores, né? Com pessoas que estão treinadas para isso, que são especializadas nisso, né? Eu acho que é uma grande ajuda. Hoje em dia existem também vários serviços de universidades de psicologia e outros, né, que estão dando serviços de apoio também voluntários. Eu acho que vale a pena buscar essas ajudas também, quando esse medo está atrapalhando a tua funcionalidade, quando esse medo está te paralisando, né? Quando esse medo está impedindo você de dormir, de tocar a vida em frente. Porque eu digo, é isso, é não transformar um medo que é normal num fantasma, né? Então, eu acho que um jeito de lidar com isso é buscar apoio, é ter rodas de conversa, é estar conectado, e não tem jeito. Se o problema é falta de equipamento, nós vamos ter que resolver isso. Vocês sabem que o Brasil é o campeão mundial de mortes de profissionais de saúde. Então, assim, não dá. Tem coisas que não são negociáveis. Sim. O meu comentário o jeitinho brasileiro aí não é sempre positivo, né? A gente acha que o jeitinho vai salvar alguma coisa aí no final. Desculpa, Tem Rodrigo, coisa que não é negociável. Exato. Eu queria complementar o que a Dulce falou. Sim. O que ela falou, o objetivo não tem essa mesmo. Não tem a PPI, não vai trabalhar. Mas a gente tem que dar vamos tentar decompor um pouco as equipes de saúde, né? O que a gente faz em experiências nossas fora, que a gente leva também técnicos, enfermeiros, físio e tudo mais, quem está mais vulnerável a esse tipo de coisa acaba sendo profissional de saúde, não médico, né? Porque o médico, ele vai para o hospital, ele pega o carro dele e ele vai embora. Aí, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o técnico, ele pega o metrô, lotado, tal, aí chega em casa com aquela roupa geralmente branca. O médico entrou no carro, você nem sabe se ele é médico ou não. Ele tirou o jaleco, ele está andando e ele vai para o prédio dele. Então, o que é bem importante, que eu concordo com a Dulce, que além de, claro, desses fatores objetivos, quais sejam de ter os EPIs e de ter as medicações para o médico, de ter toda a parte, né, estrutural formada, uma forma que ela colocou muito bem sobre essas reuniões é o que a gente mais faz quando sai. Então, se junta na mesma mesa, nas mesmas formas, é o médico, é o enfermeiro, é o auxiliar, é o funcionário administrativo, é todo mundo. Porque toda aquela coisa que quem trabalha com emergência pensa muito assim, infelizmente não é a maioria dos médicos, mas eu acredito que isso ainda está mudando para melhor, é você conseguir colocar essa noção de equipe, né? E você tendo essa noção de equipe, esses colaboradores sentindo isso, teoricamente, que os médicos eram apenas os líderes, não, eles são apenas mais uma peça que estão lá, eles estudaram para fazer aquela função, que não vai adiantar nada se não tiver um técnico para coletar rapidamente o sangue de alguém que está numa UTI, ou que não vai ajudar a fazer uma pronação. Quer dizer, tem muita coisa que você consegue englobar dentro desse medo que essas pessoas vão ter. Para tudo bem, eu estou sentindo isso quando eu volto do metrô para minha casa, mas eu sei que eu vou para lá amanhã. Poxa, eu estou junto com a minha colega aqui, com o doutor assim, está todo mundo pensando da mesma forma, e aquilo, de certa forma, dá o alento para ela continuar fazendo o que ela quer. Se vai tudo atabalhoado, não dá certo. Então, acho que são essas questões objetivas, as questões também dessa noção de equipe aí para realimentar diariamente. Né?
Nossa, perfeito, perfeito. Eu acho que esta crise, como aliás todas as crises, tendem a unir as pessoas. E isso a gente faz mesmo, né? Pensa, alguns autores têm comparado a nossa atual pandemia ao que aconteceu no 11 de setembro, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, né? Ao que aconteceu na Boate Kiss, enfim, e outros desastres, todos eles juntos e misturados. É da natureza, ou como Brumadinho, por exemplo, é da natureza humana a coesão social nesses momentos, porque é o que nos dá sustentação, né? E realmente quebrou-se muitas barreiras e a gente vê na nossa experiência, sentados na mesma roda de conversa, diferentes níveis hierárquicos. Isso é fundamental, porque assim, ó, agora é juntos, é todo mundo junto, né? É igual a história, a minha fome, ela tem o mesmo valor que a sua, o meu medo também. Então, vamos juntos aqui buscar formas de nos preservarmos, né? Da gente se retroalimentar. Então, isso é muito importante também, concordo. Né? Derrubar aí os silos e estarmos todos juntos. Sim, e silos, por mais que seja silo, é internacional, né? Toda grande organização tem o seu. Queria entrar numa parte mais prática, porque muitos das pessoas perguntando aqui, muitos dos atendentes estão perguntando aqui no chat sobre práticas, saber estratégias de apoio para acompanhar os colaboradores, o que fazer, o que estamos fazendo. Eu gosto de chamar esse tipo de perguntas assim, como alertar aquele companheiro, aquele colega do campo que está se afogando, como alertar aquela pessoa que já se afogou, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui de prático? Eu acho que essa pergunta vale um pouco para nós três. Eu, em campo, trabalho muito com inteligência emocional, que é autorreconhecimento, autogestão, empatia, escuta. Dentro disso, tem o tema da sensibilidade, são equipes multiculturais, assim, por mais complexo que seja, e entra aí no mundo VUCA, que uma das pessoas comentaram também nas perguntas, por mais complexo que seja lidar com diferentes culturas, valores e crenças diferentes, tem sempre um meio do caminho, tem sempre um ponto comum, então o foco é achar isso, ter essa sensibilidade para achar o que nos une e não o que diferencia, porque o que diferencia está muito claro. Trabalhar na confiabilidade, não só de gestor e subordinado, mas da equipe em si, entre equipe e intra-equipe. Uma coisa que é muito básica, que funciona muito nas missões, né, que eu faço, é o buddy system. É você entrar dentro da missão, porque no caso você é um expatriado, né? Então você entrar dentro da missão com uma pessoa que está aliado ali e ser assinalado, o companheiro 1 vai ligar com o companheiro 2 e estando ligados, vamos saber ter trocas, né, semanais, diárias, o que seja, e a pessoa que te conhece desde o começo, ela vê a mudança do seu comportamento. E tendo esse recuo, porque por mais que você tenha essa autogestão, você perde um pouco, né, o senso crítico quando você entra num ambiente de completa insanidade, né, digamos assim. Então, ter um ponto de referência externo ajuda muito, que é o buddy, né, o colega, ajuda muito a entender em que ponto você está, se você está próximo do limite, se já passou do limite. Muita gente que já tem um grau de resiliência muito grande é operacional passado o limite e tem um grau de eficiência muito grande mesmo pós-limite. E é aí que mora o grande perigo, né? Então, ter essa sensibilidade e ter um sistema de buddy system ajuda muito. A gente faz muito isso dentro da missão e também fora da missão, com pessoas que ficaram em casa, enfim, pessoas que te conhecem, que não trabalham na área da saúde, enfim, pessoas que podem te dizer clara e bem assertivamente, você está saindo da linha. E vocês dois? Dulce, primeiro? A gente tem uma coisa parecida, Aline, que é o check-in. A gente pede para formarem-se duplas dentro da equipe, e essas duplas elas podem marcar, por exemplo, um horário no dia para que elas se comuniquem, né, e chequem como é que a outra está. Então, isso que você falou é muito importante. Quando eu tenho um colega de turma, um colega de trabalho, que eu sou próxima dele, ele reconhece em mim reações que eu ainda não percebi.
Sabe aquela coisa de você olhar, né? Tem a ver com a empatia, né? De olhar para o outro e dizer, puxa, hoje você não está bem, o que você está sentindo? Então, a gente recomenda horários fixos, pré-determinados, combinados entre eles, para fazer esse check-in, sim. Para conversar um pouco como é que foi o dia, o que você está sentindo, do que você está precisando. Então, isso, além de você fortalecer os pares, né? Você lembra o outro, né? De parar e olhar para dentro de si, entender o que ele está sentindo. Além disso, assim, do ponto de vista prático, como que nós estruturamos o Ovid lá no Einstein? Imagine uma pirâmide, tá? Então, no primeiro nível, aqui embaixo, a gente estruturou uma plataforma online, que chama Plataforma Ovid, cujo objetivo é dar, através de vídeos, áudios, textos, imagens, playlists, dar ferramentas para a população Einstein como um todo, para toda a sociedade Einstein, ela poder, entrando lá, encontrar, como disse, recursos e ferramentas para ela poder lidar de maneira mais equilibrada com esse sofrimento imposto pela pandemia. Tá? Então, lá ela vai ter desde aulas, vídeos de yoga, meditação, como também outras práticas, desde atividade física, dentre outras, tá? Aulas sobre gerenciamento de estresse, digo aulas, mas são vídeos interativos e tal. Então, ali é um kit de ferramentas para a população como um todo, que é o nível 1. Depois disso, a gente tem um outro nível que ele é ativo, ou seja, nós temos um grupo de profissionais que vão até as áreas quentes, e por áreas quentes entenda-se UTI, semi-intensiva, covidários e áreas de pronto atendimento, tá? E lá esses profissionais vão todos os dias nas áreas, em geral, a cada 2 vezes por semana, vai um psicólogo e um educador físico para fazer o que a gente chama de momento Ovid. O que é esse momento Ovid? Eles vão lá para fazer técnicas de descompressão, corpo e mente. Tá? Então, desde técnicas de relaxamento muscular progressivo, técnicas de respiração profunda, dentre outros. Esse é o momento Ovid lá dentro, assim, por exemplo, não só no Morumbi, mas, por exemplo, dentro da tenda do Hospital de Campanha do Pacaembu. Esse é o segundo nível para as áreas quentes. Sim. Nessas áreas quentes também a gente faz treinamento da liderança, treinamento em gerenciamento de estresse e como que ele torna aquele ambiente psicologicamente seguro e saudável, tá? Como é que ele lida com o medo, como é dele e do seu time. E o terceiro nível é para pessoas que já tenham sintomas, queixas de preocupação excessiva, medo, crise de pânico. Então, eles podem acessar uma coisa que nós montamos, que é o hotline do Ovid, que é uma linha telefônica direta, que a pessoa, tanto o nosso colaborador como o seu dependente, pode ligar e lá na ponta tem uma psicóloga para orientá-lo. Ela vai estratificar o risco dele, dependendo, ele tem direito à psicoterapia breve, até 6 sessões, 6 a 10 sessões. Terminando essas sessões, se ele não melhora, ele é encaminhado para as nossas clínicas Einstein, do colaborador e dependente. E no último nível, aquele que tem já um transtorno mental prévio ou que tem sintomas muito graves de, por exemplo, uma crise de pânico mais grave e tal, diante dessa pandemia, e aí ele passa uma teleconsulta com o médico de família ou com o psiquiatra. Então, de uma forma bem objetiva e rápida, a nossa pirâmide está estruturada assim, né? Desde o nível mais baixo de educação até o nível que chega lá no psiquiatra. Bom, o nosso nível é claro que é um pouquinho menor do Einstein. Então, tipo, é uma baita organização. A Humanitar, eu vou falar da Humanitar, que é da empresa de serviços médicos, a gente arruma os profissionais, e tem da Aline que falou, lá das ações do MSF. Né? A gente usa a tecnologia como um meio, né, não como um fim, e a gente tem 3 formas de tratar disso. Então, por exemplo, a gente tem 3 fontes para a gente identificar um problema. A fonte primeira é o paciente, a segunda é o cliente, que são os hospitais que contratam o nosso serviço, e a terceira são os colegas mesmo que fazem parte. Então, dentro do organograma da empresa, você tem os sócios diretores, você tem os diretores regionais e os coordenadores. Então, cada serviço tem o seu coordenador.
Quando um paciente é atendido, o funcionário administrativo da empresa, ele vai diretamente nele e pergunta quais são as considerações da consulta que ele teve com o doutor tal. Isso é assinado, é tudo permitido por todo mundo, isso é sabido, é anônimo, só que a gente, dentro da plataforma que a gente criou, vai automaticamente para a central, então você já começa a ver as notas que chegam do simples atendimento em loco, imediato, na hora que ele é abordado saindo da sala. Você já começa a ver alguma coisa estranha, se as notas estão ruins ou se há algum tipo de observação de maus tratos, de não colocar e tudo mais. Para isso a gente ajuda, faz uma remuneração variável baseada nessas notas também. Ok. Os clientes, que são os diretores dos hospitais e tudo mais, eles reclamam dos nossos colegas por, às vezes, deficiência técnica ou por perceber que há algo estranho, né? Ou seja, também maus tratos com colegas de enfermagem, maus tratos com doentes, a gente pega a partir disso. E os próprios colegas também chegam junto para o coordenador. O coordenador absorve tudo isso e chama para uma conversa, ele mesmo, o coordenador, nessa capilaridade de cada serviço, para que ele dê a chance disso ser resolvido, senão a gente realmente tem que eventualmente não trabalhar mais com uma pessoa, ou, claro, em casos mais graves ou que a gente consiga ajudar, aí sim a gente vai mandar para uma consulta com um especialista e que seja inclusive da própria equipe. É o que a gente conseguiu fazer, mas não é tão tem toda a estrutura do Einstein, lógico. Não, eu acho que, rapidamente, para passarmos para a próxima, mas claro, né, as estruturas elas têm que ser adaptáveis, né, gente? A gente mostra o que a gente fez grandão, mas não importa. Se a sua estrutura é menor, sei lá, ficam dicas, né? Você pode pegar um pedaço disso, um pedaço daquilo. O que não dá é para não fazer nada, né? É isso que não dá. Então, se você consegue só ter uma conversa de pares, juntar todo mundo numa roda, que seja, né? Se você pode estimular o check-in entre os colegas, que seja. Se vocês podem só fazer uma oração e tá tudo bem para todo mundo, que seja, né? Mas estejam juntos, assim. Eu tenho lido muito sobre luto coletivo, que é o que está acontecendo, que ele fala, né? Os autores falam que é o que está acontecendo agora, na pandemia. Todo mundo está em luto. E quando a gente fala em luto, a gente não está falando só das perdas de vidas, o que por si só já seria suficiente para estarmos todos muito tristes. Mas estamos falando de todas as nossas perdas, certo? Da nossa rotina, do passado, da nossa, sei lá, da gente não poder sair, não poder abraçar, tudo isso. Perdas salariais, perdas de trabalho e outras, né? Então, ele fala, quando a gente está diante de um luto, a gente precisa falar sobre aquilo. Veja alguém que acabou de perder um ente querido. É terapêutico falar sobre aquilo, né? Então, vamos falar sobre as nossas dores, vamos falar, não vamos jogar para debaixo do tapete, não, né? A gente sempre fala, né? Estou até propondo aí uma campanha no Einstein, né? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é um ato de coragem. Peça ajuda, pode ser para o seu colega, para alguém que você confie, pode ser para um profissional especializado, mas vamos falar, né? Vamos falar sobre aquilo que nos toca. A gente não é super-herói. A gente não é super-herói. Não é? Oh. Fica dicas para todos os gestores aí, né, João? Calma, não... Sem palavras, né? Calma. Exato. Para falar as coisas. Eu não posso ficar sem palavras que eu estou mediando, mas é isso aí, sem palavras. Pessoal, eu queria entrar na parte aqui nas duas últimas perguntas, que é uma das... Eu gosto de colocar os desafios para o final, para ficar aquele molho picante, que, na verdade, é o que eu chamo de bola de cristal. Tem sempre, assim, alguém querendo saber do futuro, a nossa opinião, né, do que vai acontecer. E uma das perguntas do Cristiano, perguntando sobre se as empresas estarão prontas para lidar com a alta demanda dos transtornos mentais que aumentarão pós-pandemia. E, dentro desse cenário, será que ocorre também o risco de as empresas abusarem física e mentalmente dos colaboradores nessa onda de home office? Eu acho que está claro aqui, desculpa já respondendo, mas acho que está claro que sim, existe o abuso, né? Está relacionado àquela formação de infodemia, que a gente comentou, o Dulce muito bem mencionou os pontos aí da OMS. E falando sobre, estamos prontos para lidar com essa alta demanda? A resposta é muito difícil, né?
Eu vou comentar aqui de um assunto muito paralelo. Estava eu, semana passada, assistindo uma live do Dalai Lama, Sua Excelência, e ele falando que semana passada, e eu quote aqui, semana passada estava eu lendo um artigo sobre científico chinês falando que mais de metade da população está com problemas moderados e graves de saúde mental, hoje em dia, dados atuais. Da China, né? Cabe lembrar aqui. Da China, a população da China. Então, assim, será que não vai acontecer igual ou pior no Brasil ou no resto do mundo? Será, assim, tendo também em vista possibilidades de segundas ou terceira ondas aí antes de se criar uma vacina? O que será que vai acontecer? Eu acho que a bola de cristal pode ser muito ampla e também muito enviesada sobre o que cada um pensa, né? No meu âmbito profissional de trabalho, a gente trabalha com pandemias e epidemias há muitos anos, então assim, a gente se prepara e faz o melhor para isso e a cada vez tenta se equipar melhor para tal. Então assim, a gestão de conhecimento é útil e extremamente imprescindível, na verdade, para se aplicar tudo isso para que a gente consiga lidar com a alta demanda no futuro. E, enfim, saúde mental é um assunto que no Médicos Sem Fronteiras falamos já há uns 15, 20 anos. E por mais que esteja protocolado, por mais que auxílio psicológico esteja no caderninho, práticas positivas, buddy system e etc., assim, a gente pode sempre melhorar. É o que eu falei de inteligência de saúde mental, inteligência emocional, né? Um aprendizado contínuo, um aprendizado prático e quanto mais se faz, melhor e mais eficaz se fica, né? Então, assim, sim, podemos estar preparados, mas na minha opinião, podemos sempre estar melhores. Queria saber aqui a resposta de vocês, Rodrigo, Dulce. Dulce primeiro, por favor. Olha, gente, objetivamente, não quero ser pessimista, não. Mas eu digo para vocês que, na minha opinião, nós não estamos preparados. As empresas não estão preparadas. Exceções sempre existem, tá? Mas, na regra, eu acho que nós não estamos preparados. Eu vou tentar, rapidamente, mostrar aqui para vocês. Não sei se eu consigo compartilhar. Deixa eu descobrir aqui qual desses... Foi, Dulce. Foi? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo um pouco. Infelizmente, está aqui sem a... Peço desculpas, está sem a referência bibliográfica, mas isso aqui é uma coisa que um médico, ele é pneumologista americano de uma universidade americana. Ele coloca muito isso que se fala da quarta onda, que é o quê? Aqui, na primeira onda, são as mortes, né, por Covid, que é o que a gente vê, né, que nós estamos vendo agora. Tem a segunda onda, que é o impacto que ele fala pela falta de recurso, né, para tratar nas urgências o pessoal que não é Covid. Então, um monte de gente que está ficando em casa e está morrendo em casa, né? Gente que tem outros problemas de saúde. A terceira, porque não vão ao pronto-socorro, não tem vaga, tudo agora é Covid. A terceira onda é o impacto sobre justamente as doenças crônicas que não foram tratadas lá atrás. Tá? E aqui, em vermelho, é a tal da quarta e tão falada onda, que é a onda da saúde mental. Então, sim, vai explodir. Né? A gente, inclusive, coisas tão graves quanto tentativa de suicídio, pensando aí no impacto econômico-financeiro que deve vir no mundo, né, no pós-Covid. E aí, eu queria, só para explicar um pouco dessa pergunta que você trouxe, lembra que eu falei que eu tenho lido sobre luto coletivo? Isso aqui, ele fala sobre o luto pela perda coletiva nos tempos da Covid. Aqui, como é que está o nosso estado mental, tá? Se ele está alto, se ele está baixo. Aqui é na pré-crise, quando a gente estava vendo as coisas lá na Itália, por exemplo, na China, né? A gente estava super alerta, atenção, nosso medo, até que veio o impacto do início da crise no Brasil. E aí, nós, profissionais de saúde, a gente sai dessa zona de medo, né? Angústia, os estudos mostram aí 70% dos profissionais de saúde referem angústia, medo, ansiedade. A gente vai buscar a nossa missão, nosso propósito, né? A gente vai para essa coisa heróica, né? De vamos lutar porque é a nossa profissão, e é isso que nos põe em pé.
E aí a gente chega aqui no cume, que é essa lua de mel, onde a gente está na coesão comunitária, vamos todos juntos lutar por isso, as pessoas nos aplaudindo. Mas como isso é uma maratona comprida, depois de 100 dias, olha o que acontece com o nosso estado mental. A gente desaba, né? Vem a desilusão, o reconhecimento dos limites das respostas, o sentimento de abandono. Vocês devem ter visto na Itália alguns médicos dando entrevista que estão se sentindo abandonados, inclusive, né? Pelas suas pessoas que se infectaram e meio que se sentindo abandonados pelo hospital onde eles trabalham, enfim. E aí, o que a gente precisa, né? Isso aqui é um risco danado da gente ir para o burnout. E hoje em dia, as nossas nuvens de palavras saíram do medo e vieram para cá, para o cansaço. As pessoas estão cansadas, física e mentalmente. Como é que a gente faz para vir para cá, né? Para se recuperar, para ir aqui para esse sentimento de um retorno, de um novo início, né? De oportunidades. Então, quem perguntou o que você espera, eu espero mais ou menos essa sequência, sabe? Acho que agora a gente está na descendente. Acho que agora os profissionais da saúde estão todos muito cansados, precisando se regenerar, precisando se recuperar, né? E é muito importante por isso que eu recomendo que a liderança faça curso, se prepare para poder dar apoio para esses profissionais, né? Porque não considero que as empresas estejam preparadas para o que virá, não. Bom, baita aula, até com os gráficos aí da Dulce. Eu vou um pouco mais humilde aqui na percepção, professora. Não que seja a nossa área, mas se a gente colocar a parte da economia junto, né? Hoje a gente tem o problema financeiro das pessoas, além do problema do medo de ser infectado ou dos seus entes familiares, e cada vez fica mais raro você ter alguém que não conheça ninguém que tenha sido vítima aí da pandemia. E agora eu tenho o problema da parte financeira. Então, as empresas, elas começaram com o problema de não ter a receita. Agora, começou com o home office, porque não tinha outra forma. A gente falou disso há pouco aqui. As pessoas estão trabalhando mais em casa do que trabalhavam no escritório. Então, agora não. Agora que ela está em casa, trabalha de casa. Né? Folclore. Então, ela pega e ela tem que fazer. Tudo que sempre queria. A receita vai faltando na empresa e vai entuchando para essas pessoas que hoje dão graças a Deus porque ainda tem um emprego. Não trabalham no setor informal, não trabalham, né, em outros locais. Então, isso vai virar uma bola de neve porque até que a economia se recupere, até que essa pandemia passe, a tendência sim, você começar a aumentar muito mais o que você fica em cima desses funcionários, né, das pessoas, receita cada vez menor, vai ter aquele boom de começar todo mundo sair na rua e ter essa movimentação de financeira, né? E a tendência é claro que é piorar, vai chegar naquele gráfico que você mostrou lá em cima, né? Porque como é que vai fazer? O limiar está muito baixo, até vizinhos brigam, porque todo mundo está em casa. Então, da briga, de barulho, aqui é sempre assim. A partir agora da pandemia, tá muito pior. E eu acho que as empresas, realmente, tirando aquelas grandes, tem grandes empresas, eu posso até falar o nome que eu vi que é público. Eu vi um negócio super bacana da iFood, que eles colocaram regras para o home office. Aí eu fui lá ler. Ficou super bacana. Horário, seu horário é esse, faça isso. Tudo bem, mas é uma empresa gigante. E as empresas que tinham 5, 6 funcionários e falam, vai para casa. Pode falar mesmo, ela está lá em casa. Ela não está fazendo nada, manda ela fazer. E fica todo mundo doido. Aí vai chegar onde? Não tem, né? Não tem jeito. Acho que realmente, quem você falou, Dulce, teremos tempos sombrios em relação a isso. Os indicadores vão mudar com certeza para pior, eu acho. Mas, enfim, para também não deixar uma imagem ou uma mensagem muito sombria, de novo, como diz a OMS, calma, né? Esteja preparado e conectem-se. Ou seja, mesmo numa empresa pequena, ou média, ou grande, a ideia assim, os colaboradores, eles têm muito mais força do que eles acham que têm, ou que eles sabem que têm. Então, se juntar, assim, eu acho que quanto mais vocês estiverem juntos, ou seus liderados estiverem juntos, eles têm mais força
para denunciar, ou pelo menos para dizer o que estão sentindo, o que está pegando. Então, a gente tem feito, por exemplo, reuniões sistemáticas, como essas aqui, né? Nuvens de palavras, Mentimeter, o que vocês estão sentindo, o que vocês precisam, né? E denunciar mesmo, né? Ó, tá demais, então o que nós podemos fazer aqui? Fácil não é, porque o lado do colaborador é o lado mais frágil, né? Mas a minha, sei lá, sugestão é que o líder, assim, tente preservar a saúde mental e o clima emocional da tua organização. E isso começa com você. Tem estudos que mostram que 80% do clima emocional de uma empresa depende do estado emocional do líder, ou do estilo, não do estado, do estilo emocional do líder. Então, cuide-se, líder, trate-se, né? E respeite a sua equipe. E equipe, denuncie, né? Converse, né? Aponte onde é que dói. Acho que só deixa eu colocar uma coisinha aqui rapidinho que eu li pro Eduardo. O Eduardo colocou aqui: estamos lidando com o desconhecido, acho que o autismo será bem-vindo. Concordo. Acho que a gente quis aqui, só para explicar para o Eduardo, que a gente... Não é que nós estamos pessimistas com tudo, não é nada disso. A pergunta foi realmente em relação às empresas, como que elas vão se dar com essa parte. E pelo andar da carruagem, claro que a gente torce, claro que a gente quer ser otimista e que eles consigam vencer essa forma, como eu dei o exemplo da iFood aqui, ou tem outras empresas que fizeram isso, para que isso venha. Não é que a gente está também jogando a toalha, não, só para avisar isso. Também parecendo. Não, e o bonito da vida, sabe qual é? É que diante dos desafios, a gente ressignifica a coisa. O ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível. As pessoas vão encontrar soluções, as pessoas vão encontrar saídas, né? A gente só não pode menosprezar. A gente precisa, sim, alertar, né? Levantar a bandeira vermelha, atenção. Mas, olha, a mesma capacidade que a gente tem para se destruir, para autodestruir, né? Como nas guerras e tal, a gente tem também para se refazer, né? Para renascer das cinzas. Eu acho que acharemos uma saída, uma melhor saída. Isso. Pessoal, já estamos aqui no tardar das 8h27, estamos entrando aqui no fechamento, então gostaria de vocês aqui das considerações finais. Se quiserem se inspirar aqui na última pergunta, bola de cristal, e por favor, peço que sejam breves, quais lições aprendidas teremos para a saúde mental após essa pandemia? Em uma ou duas palavras, o que eu posso dizer da minha experiência é a importância de, alimentar a nossa autoconfiança, 2, a nossa independência emocional, e muito nós falamos aqui sobre agilidade emocional e inteligência emocional. E 3, eu acho que o ponto que muito se comentou também sobre os preconceitos e a estigmatização é não subestimar a importância do auxílio psicológico, das práticas positivas e como isso pode ajudar não só a você, mas a sua equipe, né? Tudo que se autoajuda acaba reverberando e influenciando o próximo. Essas são as minhas considerações finais. Por favor, Dulce. Eu acho que, para além disso que você falou, diria duas coisas, que primeiro, pergunte. Se você quer saber como é que está se sentindo o seu colaborador, a sua equipe, pergunte. Não tenha medo de perguntar como vocês estão se sentindo. Preste atenção, né? Às vezes é explícito o cansaço, o tédio. Pergunte para eles o que eles estão sentindo, né? E, de forma muito clara, comunique-se, né? Diga a eles o que os espera, mesmo que for para falar das incertezas, das coisas que você não sabe. Tenha comunicações claras, né? Assertivas, e ajude essas pessoas a encontrar um equilíbrio e encontrar segurança psicológica dentro da equipe, né? Que é o direito da pessoa poder ser como ela é, né? Respeitando as individualidades, as peculiaridades, e ajudando a buscar auxílio. Meu, é muito rápido. Que nem a gente conversou, primeira coisa, espírito de equipe. Isso já resolve mais da metade dos problemas, independente da função que você exerce. Seja na área de saúde ou não sendo, mas dentro de um equipamento de saúde.
ou para os gestores que aqui estão e trabalham, acho que a maioria, né, dos nossos ouvintes aí são gestores de saúde. Respeito e fomentar a relação interpessoal. É isso. Parece fácil, mas se fizer, já é um bom caminho. É isso. O básico é sempre o melhor caminho, né? A gente pode não conseguir mudar o outro, mas com muita prática a gente consegue mudar a si mesmo. Claro. João, por favor. Diálogo gostoso, hein, gente? O tempo voa quando a gente está conversando entre amigos, com bons assuntos. Muito legal. Mais uma vez agradeço a vocês. A gente vê aqui nas participações, nos comentários, algo que a gente tem percebido também no dia a dia, que algumas pessoas olham e dizem, mas você que é de tal área, você está sofrendo mais. E o problema de ter um problema é que sempre tem alguém que tem um problema maior, né? Então, o que eu queria falar para quem está assistindo isso é que se você está se sentindo mal, se te impacta, é um problema relevante que você precisa considerar, não ignore. Não é porque tem alguém que está com um problema muito maior que só aquele problema é o importante, né? Então, gente, eu sei que tem várias perguntas que não dá, várias participações, porque realmente a gente teve muitas perguntas. A Aline brilhantemente fez boas sínteses. De qualquer maneira, eu quero partilhar o contato aqui dos nossos painelistas, para que a gente possa, quero mandar uma mensagem, quero saber um pouco mais sobre o que está sendo feito. Então, fica à vontade e faz esse contato. Então, pessoas, como vocês podem ver na conversa, pessoas acessíveis. E aqui está, então, a Bárbara vai colar também o LinkedIn do Rodrigo, da Aline, no chat. Já colou. Antes que eu pudesse falar a palavra chat, a Bárbara já tinha colado. É muito rápida. Muito bem, gente. Aproveitando que a gente ia falar de temas complexos, dos desafios, a gente vê que várias pessoas se perguntam, né, como atuar nesse momento. Recai uma responsabilidade grande também sobre o líder. Você que é líder, às vezes, sente um peso nas costas cada vez maior nesse momento. Então, a gente está disponibilizando um desconto de 25% com esse cupom aqui para o curso de liderança em tempos, o programa, né, de liderança em tempos complexos. É um curso que ainda tem algumas vagas e vai ser feita a transmissão online. Então, quem quiser pode tirar foto, um print aí e acessar ou entrar em contato. Aqui também está o meu link, quem quiser conversar, quiser trocar uma ideia, saber mais sobre os nossos cursos também, fique muito à vontade, eu estou à sua disposição. A gente tem, então, um último pedido para ir para casa, para ir para a cozinha, para ir para a sala. Quem está já pensando que vai jantar, não, já jantei há tempos. Quero pedir que vocês façam a avaliação da nossa conversa de hoje, do nosso diálogo. Se tiver sugestões, pedidos por temas, fique muito à vontade, participe. Aqui a gente vai ouvir, analisar e ver qual é as possibilidades de melhorar. A gente mudou o estilo para uma conversa, para um diálogo mesmo. E eu, particularmente, me divirto muito mais com esse diálogo, com essa troca de ideias. Então, agradeço mais uma vez a todo mundo que participou. Pessoal, uma boa noite a todos. Bom jantar para quem ainda vai jantar. Bom e-mail para quem ainda vai responder os e-mails do dia. E que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso. E amanhã, quem participa do Bom Dia Vietnã, estaremos firmes falando do desafio do SAMU, do atendimento durante a pandemia. Tudo de bom, gente. Um abraço, viu? Tchau, gente. Boa noite. Ótima noite, Tchau, tchau. obrigada a todos. Bom descanso. Tchau, tchau. Bárbara, pode encerrar, por gentileza, a gravação?